Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. E agora eu estou aqui no capítulo 4, de olho na palavra e de olho num bebê que está aqui na minha responsabilidade. Então, se você ouvir um bebê me chamando, eu vou parar e vou resolver a situação da Esté aqui. Karen está tomando banho, só estamos nós dois, chegamos bem tarde das atividades da empresa, mas isso não nos impede nem tira a nossa alegria e a satisfação de buscarmos a Deus juntos através do estudo 1189, capítulo 4 do livro de Romanos, hoje, agora, mas antes vamos orar. Pai, diante de tudo que temos feito, diante das nossas responsabilidades, nós paramos esse tempo para buscar a Tua face, porque damos importância ao que é importante para o Senhor. E queremos deixar registrado em nosso dia essa importância através da busca por mais do Senhor para a nossa vida. Revela a Tua palavra e o Teu querer aos nossos corações em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E aí, mocinha? Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça? Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Alvo, sai daí. Canil, vai. Ele fica indo lamber ela. Canil, Alvo. Canil, Alvin. Continuando. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Calma aí. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu,
o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. E aqui encerramos o capítulo 4 do livro de Romanos com essa fala linda a respeito de Abraão, justificado pela sua fé, antes de ser circuncidado. Então, aquele rito religioso seguido por todos os judeus, aonde eles colocavam toda a sua pureza nesse ato de marcar o próprio corpo através da circuncisão, Paulo traz aqui um relato lindo, deixando claro que antes Abraão creu, e a fé dele trouxe essa justificação sobre sua vida, porque ele creu primeiro e depois foi marcado com a circuncisão. Então Abraão, como sendo o pai de muitas nações, engloba tanto gentios quanto judeus. Logo, a justiça não vem pela lei, mas pela fé em Deus, porque Abraão só se torna pai da fé porque ele acredita no Senhor primeiro. E a partir de agora, com o sacrifício e a graça derramada por Jesus na cruz, nós fomos justificados pelo ato de Cristo, e a partir do momento que nós aceitamos tudo que o Senhor fez através de Jesus, nós recebemos essa justificação e assim temos acesso a tudo que o Senhor antes havia reservado aos judeus. Agora nós temos acessos como filhos por adoção, e somos sim filhos descendentes e debaixo da autoridade de Abraão, que é pai de muitas nações. Então Abraão, assim como é pai dos judeus, é nosso pai também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.